Thiago Volpi fechou o gol e agora tá fazendo o vídeo da entrevista do mano que nós ganhamos o jogo. Deixa o teu like e te inscreve. O presidente falou aqui, não sei nem se tu queres falar a respeito, mas eu vou te, como primeira pergunta, pedir para tu falar a respeito do jogo, das tuas escolhas e da grande vitória que foi do Grêmio aqui, né? Talvez uma das mais importantes da temporada. Na minha opinião, queria que tu falasse sobre isso. Boa noite a todos. Acho que o mais importante mesmo é sair vencedor num clássico, na casa do adversário. A gente pensou o jogo e acredito que a equipe executou muito bem aquilo que nós pensamos como ideia. Acho que escolhemos bem os caminhos onde a gente deveria construir a nossa vitória. Acho que tivemos muitas vitórias pessoais, jogo 70% de vitórias pessoais, isso é um número bastante significativo. E até quando o jogo teve 11 contra 11, tivemos mais posse, tivemos mais controle, tivemos mais tudo. Depois, naturalmente, com um jogador a menos e vencendo o jogo, a gente iria sofrer uma pressão como sofremos, mas muito mais de bola erguida na área do que permitia ao adversário construir entre as nossas linhas ou com uma entrada de uma jogada mais qualificada. Então, o nosso grupo está de parabéns. Acho que é uma vitória que acrescenta muito para o momento que nós estamos passando. A gente já vem aí numa série de 5 jogos, alguns jogos em que jogamos bem e que fizemos resultado. Ainda oscilamos porque estamos quase em final de setembro e estamos em montagem de equipe. Isso é difícil, né? Chegaram novos jogadores que inclusive mudaram a característica da equipe jogar. Então isso passa por uma transformação. E aos poucos as coisas vão se assentando e uma vitória como essa dá uma confiança bastante grande para a gente seguir em frente, tentando repetir vitórias como essa, também na nossa casa, que eu acho que é o nosso próximo objetivo. Aliás, queria parabenizar o nosso torcedor, que foi brilhante aqui no Beira-Rio, e gostaríamos que todos juntos fôssemos assim lá na nossa casa, e nós queremos dar motivos o suficiente para que ele se sinta representado dentro do campo, com um Grêmio forte, um Grêmio que joga e que disputa também, como fomos hoje. Elas obedeceram uma ideia, né? Sempre assim, a equipe mais importante do que tudo. Então, escolhemos jogadores que dariam um equilíbrio bastante grande para a equipe. Pela primeira vez nos últimos jogos, jogamos com um jogador mais agudo pela direita. Isso se deve à chegada de William. Então temos o nosso quarto homem pela esquerda. Invertemos a profundidade. E para ter um auxílio bom nessa profundidade pela direita, conseguimos colocar um homem na entrelinhas com bastante eficiência, que Edenilson fez um grande jogo, fazendo movimentos, ajudando o Pavão, criando dificuldades para o setor esquerdo do adversário, onde encontramos os nossos principais caminhos para criar nossas principais jogadas. Então isso é o mais importante. Saímos fortalecidos, pedimos a compreensão cada vez maior do nosso torcedor, para com o Pavão, para com o Edenilson, para com todos. São os nossos jogadores, eles estão vestindo o nosso distintivo, eles nos representam. Às vezes pode não ser brilhante, pode não ser, né? Mas se eles se entregarem assim como se entregaram no jogo de hoje, eu tenho certeza que cada vez estaremos mais fortes e poderemos causar o orgulho no nosso torcedor de ver essa equipe jogando a partir de agora. Mano, aqui. No final do jogo, a gente viu um abraço muito caloroso dos jogadores com você, comemorando o resultado. E justamente a partir desse resultado de hoje, o Grêmio, inclusive, voltou a vencer um clássico Grenal depois de 2 anos. Quanto que isso vai ser importante e pode se tornar também um novo momento na temporada do Grêmio a partir das novas chegadas, a partir dessa retomada de confiança. Tem muitas vezes uma frase que se usa aqui, que o Grenal ajuda a arrumar a casa. Então, quanto que isso vai ser importante também para a sequência e se a partir de agora o Grêmio pode
virar a chave e viver um novo momento? Olha, é muito difícil fazer projeção aí nessa paridade do futebol brasileiro, no grau de dificuldade que cada jogo apresenta, né? O próximo jogo é contra o Botafogo. É uma equipe que está entre os 4, né? Acaba de vencer um jogo com 10 jogadores também, frente ao Atlético Mineiro, ontem à noite, né? Acho que é o último campeão da Libertadores. Então, é essa equipe que nós vamos enfrentar. Então, o que a gente precisa fazer? Estabelecer na nossa casa, de novo, uma relação de confiança, torcedor, equipe. Isso não se faz por decreto, eu sei, e não é culpa do torcedor. Nós aqui não estamos entregando tudo aquilo que ele queria ver na equipe, mas eu penso que a equipe começa a apresentar isso e o torcedor está vendo, o torcedor não é bobo. Tínhamos um pouquinho de dificuldade de criação na última parte, ainda temos um pouquinho, mas jogadores que chegaram vão acrescentar essa qualidade de jogo, uma bola mais limpa, né, que vai dando a chegada na frente. Infelizmente perdemos Carlos mais um pouquinho, Carlos Vinícius, né, que por característica é um jogador que acrescenta bastante a equipe. Uma maneira diferente de jogar, né, do que vínhamos tendo com o Bright, que também perdemos. Para o jogo ainda perdemos André, né, com o terceiro amarelo. Então, vocês veem que é fácil a situação que nós temos que resolver aí para quarta-feira. Mas vamos comemorar a vitória de hoje com... Acho que ela é incontestável pela maneira como foi feita. Fiquei com medo só quando estava saindo que o juiz desse mais um pênalti. E então saímos rápido. Pedi que os jogadores saíssem rápido e fossem ao vestiário para que ele não marcasse mais um pênalti contra a gente. Sobre isso, todo mundo sabe, eu não estava ainda, mas vi o jogo, como não foi marcado um pênalti para o Grêmio no Grenal do primeiro turno. Foi muito mais claro do que os pênaltis que foram marcados hoje. E o VAR chamou e o árbitro daquele dia não teve a humildade de reconhecer que havia sido pênalti. Porque senão o Grêmio teria ganho os 2 grenais. Mas veja como isso muda a história da competição. Veja como essas coisas interferem na vida dos profissionais. E a gente precisa tratar isso com mais seriedade, porque não é compreensível certas coisas que ainda a gente tem que conviver no futebol com tanta tecnologia que a gente oferece para o futebol. Tá? A expulsão foi correta, o último pênalti foi pênalti, né? Mas o primeiro todo mundo viu que dobrou as pernas, e dobrou as pernas muito antes de ser tocado. Aí depois houve um raspãozinho. Sim, se botar em câmera lenta, tudo é pênalti, tudo é agressão, tudo é isso. Futebol não é assim. Então, hoje a gente sai com a vitória daqui porque a gente jogou muito. Mas às vezes a gente não consegue reverter uma situação como essa. E elas não podem se repetir, porque eu acho que as coisas devem ser levadas mais a sério, e é isso que eu concordo com o que o presidente falou aqui antes. E é a única coisa que eu vou falar sobre a arbitragem. Boa noite, mano. Aqui. Eu gostaria que, parabéns pela vitória, falasse um pouquinho sobre o Eric Noriega, os 2 pênaltis cometidos por ele, apesar da tua não concordância com a marcação. É a conversa que teve com ele pós-jogo, onde visivelmente estava bem emocionado, chorando. O que isso interfere para as próximas partidas e uma avaliação dele atuando na zaga? Eu só tenho coisas boas para falar para a equipe, de todos, né? Onde está dentro de um contexto. Se nós estamos discutindo que achamos que não foi pênalti, não temos que analisar pênalti de Noriega nem de ninguém. Então não houve o pênalti, né? Acho que ele fez um bom jogo, como a equipe toda fez um bom jogo. Estamos satisfeitos com todos. Tudo bem, mano? Boa noite. Bom, você explicou aí numa respostas anteriores sobre a tua escolha para colocar o Edenilson e o Pavon desde o início, mas Foi bom que tu citaste, é um bom tema. Foi bem. Mas eu para o Grenal. Eu queria te perguntar sobre o William, que foi talvez a outra grande novidade que você promoveu no clássico de hoje, uma avaliação da atuação dele e também o quanto esse jogador ele pode te ajudar
para que o Grêmio, a partir de agora, ele passe também a criar mais, a ter mais chance de gol para vencer as partidas? Obrigado. Antes de falar sobre o William, eu gostaria de falar sobre Edenilson e sobre Pavon. Em 2005, nós estávamos jogando a segunda divisão com o Grêmio e fomos jogar um jogo para nós quase decisivo contra o Sport Recife, na ilha. E a gente estava vindo de uma derrota, eu acho, para o Vitória da Bahia em casa, de virada. Então estava assim, aquele clima meio, né, de desconfiança. Fiz um treino lá já, no Recife. E não tínhamos uma série de jogadores, Bruno estava fora, escolhi Raoni para jogar no meio campo. Doutor Renato Moreira, muito educadamente, pediu para conversar comigo pós-jantar, porque ele tinha chegado pós-treino, e disse: mano, estou vindo de Porto Alegre, tem uma pressão bem grande lá em Porto Alegre, coisa e tal, e Pelaipe me disse que tu treinou com o Raoni no meio campo. Eu falei: treinei. Aí ele falou assim: tem certeza que tu vai jogar com o Raoni? Eu falei: eu entendi o que ele estava me falando. Quando ele terminou de conversar educadamente, eu disse a ele o seguinte: doutor Renato, eu sei o que significa que se o time perder com o Raoni, mas eu vou colocar Raoni, porque eu acho que é melhor para o Grêmio. Esse cara chama-se Mano Menezes. Pode ser qualquer um. Se eu achar que é melhor para o Grêmio, vai jogar aquele que eu acho que é melhor para o Grêmio. Estofo para aguentar. Eu sei o que significa se eu tivesse perdido o Grenal. O que vocês iam fazer comigo hoje, amanhã, depois da manhã, se eu tivesse perdido o Grenal com o Edenilson e com o Pavon. Mas mesmo assim, eu achei que era melhor para o Grêmio. E eu estou aqui para aguentar esse rojão e fazer o que é melhor para o Grêmio. Esse é o papel de um treinador de um clube grande. Gostei. O William dispensa comentários. A gente apenas fez com o William o mínimo possível para dar uma condição para ele poder jogar. Porque, tecnicamente, você sabe que nível de jogador nós estamos falando, tá? Ele não vinha treinando, ele vinha treinando de forma particular, não estava mais em um clube, estava sem contrato, e esse tipo de treinamento é um treinamento para manter um pouquinho da sua condição, mas não é um treinamento competitivo de alto nível. Então, o que a gente fez? Optou por não colocar no jogo passado para estender pelo menos 2 semanas de uma condição melhor, para ele poder fazer isso que ele fez nesses minutos que ele conseguiu estar em campo, e aí a gente está muito contente com isso. Mano, aqui. Hoje tu travou também uma batalha tática com o Roger, né? E nós estamos vendo que depois do resultado existe uma grande pressão para o desligamento do Roger no Internacional. Gostaria que tu se aprofundasse nesta questão da montagem do teu time durante a semana, mas não com o pensamento do Mano Menezes, mas como que tu projetou o time como um espelhamento das características do Roger, porque é um técnico que tu conhece bastante, né? A forma como o Roger gosta que as suas equipes atuem. Então, eu gostaria que tu aprofundasse essas questões, também passando pelas escolhas do Pavon, do Edenilson, como tu mencionou anteriormente, mas esse duelo individual entre tu e o Roger. Bom, o Roger é um grande técnico, e você sabe que ele é um grande técnico. Até pouco tempo a equipe vinha jogando muito bem, né? E o futebol tem seus caprichos, e daqui a pouco, de uma hora para outra, com o mesmo técnico, as mesmas ideias, as coisas não andam tão bem quanto. E aí se discute sempre a mesma coisa no futebol brasileiro, né? Essa falta de continuidade tem feito a gente andar em círculos bastante. E aí a gente não consegue nunca evoluir, porque quando chega num determinado momento, você troca, você vai de novo, você começa um outro trabalho, você fica andando meio em círculos, né, há anos, e eu acho que isso prejudica. Vamos falar do nosso futebol gaúcho, tá? Eu acho que isso prejudica a gente. Se nós temos convicção que o trabalho é bom, se nós temos convicção de que o profissional é competente, talvez o problema não esteja sempre aí. E a gente tem
que fazer o diagnóstico certo, que é para as coisas andarem melhor para todo mundo, tá? A gente sempre analisa o futebol, ou sempre projeta uma equipe de duas maneiras. A gente tenta fazer o melhor com a equipe da gente, sem agredir os jogadores que a gente tem característica, porque senão também não evolui, mas leva em consideração pontos importantes que o adversário tem para tentar neutralizar. O Inter volta a jogar com o Tabata pelo lado direito, uma formação que você sabe que no ano passado surtiu muito bom futebol. Eu mesmo joguei com o Fluminense aqui e o Inter estava atravessando um momento muito bom. E Tabata era o jogador que entrava de lá para cá. Isso dá a possibilidade de Alan Patrick voltar para o lugar que ele mais gosta, que é meia pelo lado esquerdo, né? Então a gente cuidou disso, a gente tinha uma preocupação do lado de cá com o Bernabé com muita agressividade, então entendemos que devíamos colocar o nosso extremo por aqui para a gente neutralizar e também trabalhar nas costas, né? Porque esse é sempre os dois lados do futebol. Foi isso que a gente fez. Achei que o nosso meio-campo também teve um papel importante no controle do jogo. O nosso jogo sempre teve um jogo mais tranquilo, até quando sofremos os gols, né? A gente estava melhor, não propiciava muita conclusão ao adversário. No 11 contra 11, achei que foi um jogo muito bem jogado de nossa parte. E é isso que vou levar. Depois da expulsão, aí tenho que considerar que com um homem a menos, com um resultado na frente no placar, seria natural que o adversário nos pressionasse um pouco mais. Mano, aqui atrás. Até pela característica do jogo em relação aos erros de arbitragem, é uma partida que vai marcar por algum tempo. A gente vai lembrar desse Grenal, a gente vai usar ele como referência em muita coisa. Eu queria que tu falasse sobre os acertos, as coisas boas que aconteceram no Grêmio. A faixa de capitão do Marcos Rocha, uma tranquilidade para a equipe, para os seus companheiros. O Cuejar dando uma malícia diferente no meio-campo. O William, qualidade técnica e, por que não, hoje, o Edenilson, que foi talvez o principal termômetro do teu time. Eu queria que tu analisasse essas questões e, se possível, projetasse um time sem centroavante para o Botafogo. Como é que tu vai fazer, já que todos os centroavantes do Grêmio não estão à disposição para ti? Olha, é bem provável que o centroavante vai ser Aravena, porque está trabalhando 2 semanas na função, já está bem treinadinho e tem feito bons movimentos importantes para a equipe. Muda um pouco a característica, não vai ter disputa, não vai ter bola aérea, mas vai criar uma dificuldade para o adversário, porque sai um pouquinho mais longe da linha. É um jogador que provavelmente vai estar aí para se juntar aos outros jogadores. Acho que isso é o que é o mais importante. Todos vão ser extremamente úteis, né? Cada um vai dar a sua parcela. Hoje, quando o Alisson entrou muito bem, né? Aliás, mexi bem demais na equipe, né? E Kiki também entrou bem, né? Então, assim, eu acho que isso é o mais importante de tudo. Quando você tem uma evolução, quando consegue se avançar na ideia, os jogadores começam a crescer individualmente. Se antes não estava acontecendo isso, é porque nós não estávamos avançando em ideia quase nenhuma. Então a equipe vem melhorando, a nossa saída de bola melhorou muito de trás para frente. A gente já chega no setor de intermediária aí muito bem. Agora temos que dar esse salto, que é aí o último terço, jogadas de mais lucidez. Tenho certeza que com a qualidade que os jogadores têm, com a característica dos que chegaram, a gente vai conseguir entregar isso. Aqui, mano. Boa noite. Mano, dando continuidade a essa tua última resposta, eu lembro aqui rapidamente de 3 jogos que o Grêmio uniu o resultado com o desempenho. Juventude, fora de casa, o Atlético Mineiro, fora de casa, e agora o Grenal, coincidentemente também fora de casa. Ou não coincidentemente, né? Como que se transporta essa regularidade desses jogos para a arena, e também como dar agora uma regularidade que não se viu logo após esses jogos também, né? Que aí a equipe não conseguiu repetir ou o desempenho ou o resultado. A gente fez um bom jogo contra o Ceará e não fez o resultado. Ali foi um pouco de pecado, assim,
Acho que não fizemos contra o Sport, não fizemos... Contra o Mirassol era um jogo difícil. O adversário está provando que é um jogo difícil, não é contra o Grêmio que ele jogou bem contra todo mundo, né, nos últimos jogos todos. E aí sofremos o gol do jeito que sofremos, e aí depois enfrentamos uma equipe bem postada e não conseguimos solucionar, tá? Então, são coisas bem distintas, assim. Não jogar bem e às vezes encontrar dificuldade, porque do outro lado também tem méritos, tá? E isso a gente tenta separar. E isso eu sou o treinador para dizer aos jogadores que isso aqui foi bom, apesar de que o resultado não veio. Esse é o papel principal de um técnico, porque não você fica totalmente desnorteado. Todo jogo você vai numa direção e você acaba não indo a lugar nenhum, tá? Então eu acredito que a equipe possa ter, vai ser outro jogo difícil contra o Botafogo, mas são adversários que jogam, que sobem linhas, que te atacam, né, e que te dão espaço. Basta ser competente para saber utilizar esse espaço que o adversário dá, jogar jogos parelhos, saber jogar jogos parelhos e resolver jogos parelhos. Isso é um mérito de uma equipe mais madura, e acredito que a gente está chegando num estágio já de uma equipe mais madura para saber conviver com as dificuldades do jogo, não se desorganizar e vencer dessa maneira também. Mano, boa noite aqui. Mano, o senhor falaste aí na questão da transição, né, principalmente no último terço. Pode ter alguma coisa a ver também com a movimentação dos jogadores que estão nessa terceira linha de meio de campo? Por exemplo, o William hoje ficou quase ao lado do Marlon e deu muita profundidade, né? O Marlon cresceu muito no jogo, chegou muito ao fundo e com qualidade. Do lado direito, o Edenilson veio um pouquinho mais por dentro, e aí o Pavon saiu mais pela profundidade, né? Mas não está faltando um pouquinho da diagonal, o elemento surpresa e até mesmo os jogadores chegarem para finalizarem, né? O Grêmio não tem muitas finalizações de fora de área. Como trabalhar isso? Como fazer eles entenderem também esses movimentos, né? Que é essa correção que o senhor disse que tem que fazer, mas como fazer essa correção para que os jogadores possam sair da profundidade em diagonal ou até mesmo fazer essa troca de posicionamento ali, o facão, enfim, para chegar com qualidade à frente? Primeiro passo sempre é você chegar com uma bola mais limpa no último terço, né? A gente jogou um jogo passado contra o Mirassol. Em termos de conclusões, em termos de chegada, o jogo foi muito parelho. Mas você viu que o Mirassol chegava com a bola mais limpa e nós chegávamos com uma bola mais batida, mais suja, não gosto de usar a palavra, mas sempre mais disputada, né? Isso é exatamente isso, é a qualidade do jogo que temos que fazer melhor. A gente tem conversado muito sobre isso, tem trabalhado muito nesse sentido, né? Acho que o nosso time precisa melhorar um pouco em enganar o adversário. A gente transmite muito o que a gente vai fazer, e quando a gente transmite muito o que a gente vai fazer, o alto nível do outro lado não deixa fazer. Uma vez eu estava na seleção brasileira e fui fazer um treino, e Elano estava saindo da seleção principal e estava entrando Lucas Leiva. E fizemos um treino, terminou o treinamento, Elano chamou, estava no time de baixo, chamou o Lucas. E falou: Lucas, você está transmitindo muito o que você vai fazer. Para mim é fácil marcar. Você tem que induzir para uma coisa e fazer outra coisa, né? E a gente precisa melhorar um pouco nisso, porque os outros têm muita qualidade. Marcar é mais fácil do que construir, né? Destruir é mais fácil do que construir. Então exige inteligência, exige percepção, exige qualidade individual. E às vezes os momentos que a equipe passa de pressão tira isso dos jogadores. Não é que eles não tenham. Alguns precisam mais da tranquilidade, outros já são mais experientes, sabem trabalhar mais sob pressão, já vivenciaram coisas grandes o tempo inteiro. Outros estão vindo, outros estão iniciando, como o Alisson, por exemplo, que é um grande potencial, né? Mas às vezes conduz um pouquinho demais, às vezes aperta a jogada, que poderia ser um pouquinho mais leve. Então nós temos que caminhar nessa direção. Resultados como esse ajudam também a diminuir essa pressão, melhorar a condição de cada um poder executar um jogo melhor, e o resultado também traz confiança para a equipe dar passos à frente nesse sentido. Mano, boa noite. O Grenal, ele naturalmente tira dos jogadores um grau maior de atenção, uma competição maior,
ele eleva todas as qualidades, como também coloca mais em risco quando tem uma falha, né? Como foi hoje ali no lance do André Henrique, no finalzinho do pênalti. Queria te perguntar se é possível manter agora esse mesmo grau de competição. Até acho que não seja o que tenha faltado nos últimos jogos, né? O senhor citou já dos jogadores que têm entregado isso para a equipe. Mas é possível manter esse nível de atuação quando o jogo ele é, entre aspas, normal, não tem todo esse ambiente que te coloca toda uma semana voltada a isso, toda uma semana de pressão, toda uma semana de concentração a mais que o Grenal tira dos jogadores? Às vezes o Grenal tira qualidade de jogo também. E não faltou qualidade no jogo. O Grenal foi um bom Grenal. Todo mundo dizia que ia ser um desastre, que ia ser um horror, que os times estavam em baixa. O jogo foi bom, não foi? Então, Foi bom. Às vezes o Grenal também tira essa qualidade de jogo e hoje não tirou, né? Vou olhar a falha do André, vou olhar o gol que o André fez, né? Um belo gol de cabeça. Golaço. Então não dá para olhar pro lado de cá, vamos olhar pro lado bom, positivo, aconteceram coisas boas, vamos valorizar. Eu acho que aqui a gente tem um pouquinho dessa dureza, né? Nós gaúchos temos essa dureza de sempre enxergar coisas negativas. A gente tem tanta coisa boa. Hoje, por exemplo, o jogo foi bom. Vamos valorizar as coisas boas. Existe, sim, um grau de concentração extremo num jogo como esse. Tá? É como nas decisões. Não precisa ser um Grenal, você vai jogar um jogo importante, um jogo decisivo, tem um grau de concentração mais elevado. Mas os times vencedores, e nós estamos tentando de novo construir um time vencedor, tem que aprender a não relaxar quando, teoricamente, o jogo não tem essa característica. Na verdade, todos os jogos do campeonato são decisivos, né? Mas vamos trabalhar para que essas coisas se repitam. É um dos papéis do treinador. Tá aí, a coletiva de Mano Menezes. O Grêmio vence o Grenal, operado contra tudo e contra todos. O árbitro marcou, 3 pênaltis. Se tivesse mais 2 minutos, ele ia marcar mais um. Tá? É meio estranho o que aconteceu. Mas, contra tudo e contra todos, o Grêmio é imortal. Mesmo roubado, mesmo jogando contra 12, o Grêmio foi lá e ganhou. E é por essas e outras que o Grêmio é conhecido por ser imortal. Contra tudo e contra todos. Gostei muito das redes sociais do Grêmio, dando uma cornetada no Inter. Tamo junto. Abraço. Deixa o teu like e te inscreve.